Contando Histórias. Com Henrique Dias. Muito boa noite, Guarujá! Começando mais um Contando Histórias. Um programa que tem sido a sensação aqui nas mídias sociais. Graças a Deus, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Estamos batendo recorde atrás de recorde nas visualizações do Facebook e do YouTube também, e do Instagram. Gente, esse é o último programa da temporada 2025 e nós vamos encerrar com chave de ouro, porque eu trouxe aqui uma pessoa que tem sido muito amiga da história da cidade de Guarujá. Antes disso, vou fazer um pouquinho de suspense. Vou falar um pouco do nosso patrocínio, que é a livraria ED-Books Guarujá. Todas as pessoas que compartilharem este programa estarão participando na Loteria Federal de sábado, dia 6 de dezembro. Então, a pessoa vai ganhar um número nessa noite, após o término do programa. Por exemplo, se são 10 pessoas que compartilharam, uma vai ficar com a dezena de 01 a 10, a outra de 11 a 20 e assim por diante até completarmos as dezenas dos 100 números que são objeto de sorteio da Loteria Federal. Se são só 5 pessoas compartilhando, então a primeira fica com 1 a 20, a segunda do 21 ao 40 e assim por diante. Deu para entender, né? Então, ó, vai ganhar esse livro aqui, Fidel com a dele e eu com a minha. É o livro mais vendido do escritor Henrique Dias, que também lançou esse ano o mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá. Esse exemplar eu vou dar para um amigo meu, mas quem compartilhar então vai ganhar esses 2 livros aqui hoje, especial, último programa da temporada 2025. E agora eu vou direto apresentar aqui o nosso amigo, o nosso convidado de hoje. É o Wagner dos Santos Venuto, o famoso Vaguinho Fé em Deus. Muito boa noite, Vaguinho. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão nos assistindo no Contando História com Henrique Dias. É isso meu aí. Amigo, meu irmão, carequinha. Eu acho que eu vou perder o cargo de apresentador, que o Vaguinho tem estilo. Henrique, a palavra aqui é gratidão. A Deus, primeiramente, a você, por ter me feito esse convite. E eu me sinto honrado de estar participando do último programa do ano. Dessa temporada. Para mim é uma honra, Henrique. A palavra aqui é gratidão, tá bom, Henrique? Opa, ela tem o sentido duplo aqui, é uma via de mão dupla, porque no final do programa nós vamos revelar principalmente a questão que envolve a vinda do Wagner dos Santos Venuto, o famoso Vaguinho Fé em Deus, aqui no Contando Histórias. Mas, como é de praxe aqui no programa, Vaguinho, você vai ter que contar pra gente como que foi a vinda dos seus primeiros familiares, tanto pelo lado materno como pelo lado paterno. Então você vai falando e eu vou na curiosidade aqui, perguntando alguma coisa que é de interesse também do nosso público, que vai conhecer melhor como foi a sua criação, né? Como vocês chegaram para morar aqui, se foi Vicente Carvalho ou se não foi, se vieram de outro lugar da Ilha de Santo Amaro. Agora é com você. Como foi a vinda do papai e da mamãe, ou se já foi dos avós? Como é que você conhece essa história da sua família? Henrique, é sempre muito bom lembrar, né? Porque tem pessoas que nos olham hoje, poxa, o Vaguinho Fé em Deus, como é que é? E a gente hoje aqui tá aqui pra gente contar um pouquinho lá do nosso passado. E é muito bom a gente relembrar, porque a gente tem na memória da nossa infância, né? Então, pessoal, Vaguinho Fé em Deus, nascido na Ilha de Santo Amaro, criado aqui no Paicará, criado. Sou morador até hoje do Paicará aqui, Henrique. E meu pai veio jovem, junto com meus avós, veio da Bahia, lá de Juazeiro, Petrolina ali. Meu pai veio jovem pra cá, então ele junto veio com meus avós. Acompanhado do papai e da mamãe dele. Isto, porque passavam dificuldades lá no norte, então São Paulo estava naquela crescente e eles vieram aqui para a cidade do Guarujá. Já tínhamos parente aqui que era irmão da minha avó e eles vieram para cá, para o Guarujá. Então meu pai veio jovem para cá também, né? Veio jovem para cá e dentro disso a minha mãe já é nascida e criada aqui também em Vicente de Carvalho.
aqui no Paicará. Então, na juventude ali, se encontraram meu pai com a minha mãe, então começaram a namorar e foi tudo com... Lá no tempo ainda da televisão preto e branco. Televisão preto e branco e na casa de alguns, hein? E pelo que contam, Vaguinho, o pessoal deixava a televisão às vezes na varanda do chalé, no alpendre, né? Dos chalés. E o pessoal, a vizinhança ficava ali assistindo. Você tem essa ideia? Tenho essa lembrança. Tenho essa lembrança quando jovem também, porque antigamente não era todo mundo que tinha televisão preto e branco. Então quem tinha era aquela pessoa que, a vizinhança, quem não tinha televisão, se reunia nesta casa para assistir um filme lá do Daniel Bond, esses filmes antigos. Então era uma sensação... Isso, era uma sensação gostosa até porque ali se encontravam. E Copa do Mundo colorida também. Quando chegou a TV colorida, a Copa do Mundo colorida, que o pessoal assistia futebol, né? Também. Então essas lembranças gostosas que a gente tem. Então ali meu pai conheceu a minha mãe muito jovem também e começaram a namorar e foi na onde nasceu do fruto desse casamento do meu pai com a minha mãe, meu pai Enivaldo dos Santos Venuto e minha mãe Maria Aparecida Gomes dos Santos, nasceu eu, Vaguinho Fé em Deus, minha irmã Valéria e minha irmã Vanessa. Eu sou o filho mais velho e dentro disso começaram ali a namorar aqui no Paicará, tempo que tinha ali o Bana Áurea, ali pro lado da Piaçaguera, era tudo cortado por vala, muitas das muita casas... área vazia ainda, muito terreno vazio. Muita área vazia, que ainda estava servindo de invasão, e a prefeitura loteando também. Então, muitas das vezes, essa mudava de casa, que nem nós estávamos comentando, a casa mudava de um local e ela ia inteira, sendo muitas das vezes levada por botijões que colocava debaixo da casa, ou quando não, um caminhão levava a casa inteira. Colocava naquela carreta só do tablado, né? E isso aqui no Paicará, na Silvio Fernando Lopes ali, sentido cemitério, as casas mudando, e eu jovem ali, eu olhava, eu ficava encantado com isso. E era muito bom, né, Henrique? Uma lembrança boa. Que todos vocês são do Itapema, falam muito desse tempo, né? Que era um outro Itapema, né? Muita gente conhecida, as famílias se conheciam mais do que atualmente, porque a cidade cresceu, né? Não só Vicente Carvalho, mas toda a ilha de Santo Amaro. Mas vocês têm essa lembrança muito da vizinhança, do bom relacionamento com as famílias que moravam ao lado, na mesma rua, na mesma quadra, né? E o colégio, né? E aí o papai fazia o quê, Vaguinho? Meu pai trabalhava na Cosipa. E nesse tempo era a Cosipa, e ele trabalhou muito tempo, e depois ele migrou para, quando começou essas obras, o Guarujá começou a se expandir, ele foi para a área da concreteira. Meu pai foi entre Cosipa e concreteira, trabalhou muitos anos. Concretex lá? Concretex, Engemix, essas aí. O Engemix era branco e vermelho. Meu pai e a foi Concretex motorista. era verde e amarela. Isso, meu pai aposentou na Concretex. Nossa, começou na Engemix. Tinha desses caminhões betoneira no Guarujá, era incrível, era Isso impressionante. foi ali, pegou essa fase de crescimento, de obras no Guarujá, o Guarujá se expandindo. Então meu pai saiu da Cosipa, trabalhou 12 anos na Cosipa, e depois que ele saiu da Cosipa, ele veio para essa parte de concretagem, de empresas de concreto, e ele aposentou, né, nessas empresas. Então foi bem dizer, a vida dele foi entre Cosipa e essas empresas de concreto. De concreto. Trabalhou muito, acho que foi nesse período aí que abriu a Dom Pedro e construíram muitos prédios nesse área. Isso, e aí a imigrantes, sabe, a Cônico Domênico Rangoni foi se expandindo de São Paulo para cá e daqui para lá, então ele trabalhou também nessas construções todas aí. Você tem lembrança da Dom Domênico ainda mais fininha? Uma pista indo, outra vindo, um acostamentozinho? Ô Henrique, eu vou falar para você que eu quando jovem, eu tava até me trazendo na lembrança aqui, porque nós atravessávamos. Eu morava aqui no Paicará, moro aqui no Paicará, né? Só mudamos um pouquinho ali, que eu morava ali perto do Campo do Vasquinho, que hoje é o Campo do Vasquinho, antigamente era o Campo do Sudelpa, próximo do Colégio Cavaleiro em Paicará ali, e a gente saía dali com um saco de estopa para ir buscar banana, e atravessava ali a Cônico Domênico Rangoni, hoje a Piaçaguera ali, eu atravessava para buscar banana ali. E era uma via só.
Isso. Então era uma lembrança também. Um acostamento bem mequetrefe. Isso. Uma lembrança também que a gente tem dessa passagem também, nossa, ali de juventude ali também. O pessoal buscando passa banana. hoje, né? Nem imagina como começou aquilo. A juventude hoje, olha, a juventude que eu digo, os jovens de 25, 30 anos, hoje eles estão vivendo um outro mundo, né? E eu tenho uma idade de 51 anos, então as minhas lembranças são essas e são lembranças maravilhosas, né? Porque hoje o pessoal tem na mão o quê? Celular, né? E outras coisas eletrônicas. Na nossa época era estilingue. Nossa época era eu procuro sempre mencionar isto. Parece que o tempo era mais longo, né? O dia era mais longo, porque a gente jogava bolinha de manhã, depois ia pra escola, aí voltava da escola, empinava a pipa, aí depois que empinava a pipa, escurecia um pouquinho, 6 horas, aí quando dava as 18 horas, 6 horas da tarde, assim, aí a gente ia... E o bafo? O bafo, as figurinhas da Copa do Mundo, e a gente ia ali, brincava de pique-salve, então era maravilhoso, né, Henrique? Esse tempo, né, que a gente hoje tá em extinção, né? Empinar pipa, jogar bolinha, peão, né? o peão. Eu ainda me lembro Isso, do peão. Hoje a gente não vê a juventude brincar, né? O celular trouxe um pouco dessa distinção de algumas coisas que nós estamos mencionando aqui. É verdade. Né? Mas aí, vamos voltar a mamãe era do lar? Mamãe do lar. E minha mãe também trabalhou um certo tempo, ela chegou a trabalhar em escola, tudo, mas foi um curto período. Foi mais, conviveu mais ali como senhora do lar mesmo. Tá. Minha mãe, Maria Aparecida Gomes dos Santos. Eles Falecida. são Falecida. Minha mãe é falecida, Henrique. Sinto muita falta da minha mãezinha. Meu pai é vivo, seu Enivaldo. Então eu sinto muita falta. Já tá nos seus Meu pai 80, tá com, meu pai não, meu pai tá com 71 anos. Meu pai juvenil, tá pô. Henrique. Juvenil, 71 anos hoje? E correndo, fazendo academia. Sabe? Tá na atividade, tá bem. Morro do Maluf lá com tranquilidade. Não é, Henrique? A mamãe faleceu, minha mãe faleceu, tristeza, né? Isso, Henrique. Sinto muita falta da minha mãezinha, mas foi feita a permissão de Deus, né? Deus, né, tá no controle de tudo, então a gente, né? E o dia a dia da família era assim, aquele dia a dia do todo mundo quase. Tinha o almoço, tinha a janta, aí tinha a novela. Você chegou a pegar essa fase desses horários familiares? Assim? Outra coisa que a gente menciona muito hoje, quando a gente está conversando com os amigos da nossa idade, o pessoal um pouco mais antigo, a gente menciona isso. Antigamente tinha muito isso, né, Henrique? De se reunir no final da tarde, se reunir no final de semana, Natal, Ano Novo, que nem hoje a gente vê que tem uma distância. Teve um afastamento diante disso. Não tem como era antigamente, como a gente está mencionando aqui. Poxa, chegava no Natal, a casa ficava pequena, que se reunia os primos, os tios, as tias, os irmãos, todo mundo se reunia naquele grande dia para comemorar o Natal, comemorar um aniversário. E hoje a gente já não vê mais isso, né? Não generalizando, mas hoje tá esse afastamento, esse esfriamento, né? Muitas das vezes familiar, e a gente vê que a gente sente falta também disso. Né, Henrique? Então... E era muito importante essa formação, né, do pai e da mãe ali, cuidando dos filhos pequenos também, né? Tinha esse diálogo, né, Henrique? Hoje outra situação que eu procuro sempre mencionar, que o celular também extinguiu isso. Antigamente sentava no final da tarde, conversava, queria saber como é que foi o estudo, como é que foi o dia. Hoje a gente já não tem... Isso também se perdeu um pouco também no meio do caminho, né, Henrique? Não, sem dúvida, a gente vê o resultado mesmo, né? Não é? Vaguinho, você me mandou algumas fotos, nós vamos mostrar agora umas 3 ou 4 fotos. Sim. Aí você vai olhar no monitor ali e vai descrever pra gente, porque chegou muito em cima da hora, a gente não teve tempo de colocar legenda nem nada. Não, sem problema, Tudo Henrique. Bem? Você trouxe os óculos ou não precisa? Não precisa, não, Henrique, a distância assim eu é só pra ler. Então, tá bom, Henrique. Vamos chamar a nossa técnica. Jailson, você tem condições de colocar as fotos pra gente? Aí, já tá sendo colocada aí, ó. Então, tá na tela, vai descrevendo aí, por favor. A foto, essa é minha mãe Maria Aparecida Gomes dos Santos.
Eita, me Ela tratava era como se fosse um bebê. como? Maria. Maria mesmo? Isso, é. Porque quando tem a Aparecida, normalmente é Cida, Cidinha. Não, era Maria. Dona Maria, Isso. tá bom. E ali sou eu um pouco, ó, bem mais jovem, com a minha filha Emily, que hoje está com 23 anos, e minha mãe Maria Aparecida, muito conhecida também, as amigas de antigamente, vai gostar dessa foto aí, vai lembrar bem da Maria. Minha mãezinha, que saudade. Esse é o meu pai. Esse com a camisa do Santos aí, ó. Meu Santista. pai, Edivaldo, Santista. E eu sou corintiano, viu, Henrique? Eu também. Opa, nós somos corintianos. É. E o meu pai Santista também, meu pai, meu herói também. Um cara que sempre batalhou para cuidar dos filhos, sempre procurou dar o melhor pros filhos. Trabalhar e hoje na Cozipa não era fácil, hein? não era fácil não. Era correria e puxado, mas graças a Deus conseguiu criar os filhos e dar dignidade pros filhos, que isso que é o mais importante. Né, Henrique? É isso aí. E essa é a minha princesa, minha esposa, Adriana Janaína. Dona Adriana. Adriana Janaína. Começamos a namorar com 12 anos, Henrique. Olha só. 12 anos, Henrique. Começamos a namorar ali na escola, éramos da mesma sala de aula. E uma mulher que, sabe, uma mulher virtuosa. Ela foi sua primeira namorada. Primeiro namorado, namorado, Henrique. Estamos aí, graças a Deus, completamos esse ano 39 anos casados. Fomos morar juntos com 16 anos, foi quando o nosso filho nasceu. E para honra e glória do Senhor, a gente está junto até hoje, Henrique. Parabéns. Graças a Deus. Hoje em dia, 39 anos de união, não é fácil, não. Beijão, meu amor. Aí, valeu, dona Adriana. E essa é a minha família, que a gente se reuniu aí num aniversário. Tá ali minhas irmãs, Sueli, a Simone, a Daiane, meus sobrinhos, minha filha Emily, e tá lá a Adriana, e tá aí o meu pessoal aí, ó. Um pouco da família, que é grande também. É a família Vaguinho Fé em Deus. Vaguinho Fé em Deus, é a família Vaguinho Fé em Deus, ó. Vamos para mais uma e depois a gente vai pro intervalo. Aí, ó. Essa daí também é minha família, meu filho Jonathan. Meu filho Jonathan, minha nora. Quantos filhos, Vaguinho? Eu tenho 2 filhos. Tenho o Jonathan, de 32, e tenho a Emily, de 23. Emily, Isto. Tá. Ali tá minha nora Monique. Tá lá minha netinha Eloá. Tá faltando a Lisa. Eu acho que daqui a pouco chega a Lisa aí. Opa! Chegou a Lisa agora. A Lolo tá com 15 anos e tem a Lisa que tá com 2 aninhos. Olha só. Quando nós falamos assim, Dri, a Eloá tá com 15 anos, os filhos já tem neto de 15. 15 anos, minha netinha Eloá. Cara, eu não tenho ainda. É, Henrique. Eu tenho 2 filhos, um de 30, a menina de 30 e o menino de 27. Então deve estar batendo na porta do netinho chegando aí, Henrique. Dá inveja boa, viu? Que eu tenho dos meus amigos. Eu tenho vários amigos que são Meu Deus do céu, tem essa inveja boa. Então, Vaguinho jogador. Então com essa aí nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Tá bom. Você jogava mesmo ou é enganação? Pô, Henrique, eu vou falar pra você. Eu acho que eu jogava um pouquinho, né? Dava uma enganada. Jogou em que time? Eu joguei no Itapema Futebol Clube do Dalto. Sim. Meu treinador foi o Porfílio. Então joguei bastante tempo ali no Itapema. Sempre joguei no Vasquinho, onde é a minha casa, aqui no Paicará. Então a gente sempre jogou ali Itapema, Vasquinho, Colômbia. No tempo do Itapema eu cheguei a fazer um teste no Santos e tava ali para fazer isso. Tava para disputar uma Taça São Paulo, mas foi no tempo que minha esposa ficou grávida com 16 anos, então eu tive que escolher. Enquanto o filho tava na barriga, tava tudo bem. Mas quando o filho nasceu, aí eu tive que escolher. Eu jogava bola ou ia cuidar da família. Aí graças a Deus, eu tomei a decisão certa, que foi cuidar da família. Então, jogava em que posição? Eu era lateral e zagueiro. Lateral e zagueiro, Henrique. Tempo que batia o escanteio e ia para cabecear. Você tem um corpinho de lateral mesmo. De lateral. Tava ali. Daquele que avança. Opa! Vai na linha de fundo. Né, Henrique? Bem, com essa foto nós vamos iniciar esse primeiro bloco. E a gente vai falar mais disso, né? Que depois, agora no segundo, a gente vai falar um pouco mais do Vaguinho mesmo, o Vaguinho da infância, o Vaguinho da adolescência e com o início da vida adulta. Então, gente, agora eu vou chamar o intervalo comercial. Eu quero agradecer de coração a todos os nossos apoiadores deste último programa e aqueles que estiveram conosco durante toda a temporada, tá bom? Mas em especial esses que estão participando agora e que vocês vão acompanhar nesse pequeno intervalo comercial. Não saiu daí, eu volto já já. Contando histórias.
com Henrique Dias. Voltamos para o nosso segundo bloco do Contando Histórias. Hoje eu tenho a presença do Wagner dos Santos Venuto, o famoso Vaguinho Fé em Deus, vereador aqui de Guarujá, contando a história da família dele, que já foi no primeiro bloco. Se você está chegando agora, depois vai ter a oportunidade de assistir esses programas em 5 canais que nós temos no YouTube. Tá? E também fica durante 30 dias aqui no Facebook, onde acontece a maior parte das nossas visualizações. Graças a Deus, o Sedom está com 2.200.000 visualizações todos os meses. Isso é uma coisa que nos deixa muito satisfeitos, né? Estamos assim, muito felizes, porque é um trabalho que está se estendendo já há 10 anos e agora nós estamos colhendo os frutos, e agradecemos a todos vocês que estão nos prestigiando, curtindo, comentando e compartilhando. E não se esqueçam, quem compartilhar este programa vai receber um número para amanhã participar do sorteio da Loteria Federal a esses 2 livros aqui: O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá e O Fidel com a Dele e Eu com a Minha, que serão enviados para vocês pelo correio. Se for fácil, a gente tem como entregar pessoalmente, né? Depende muito de quem ganhar. Mas a gente vai fazer até, como é o nosso último programa da temporada, vamos fazer essa brincadeirinha aí, prestigiar vocês que nos prestigiaram e estão prestigiando agora. Vaguinho, então nós estamos voltando aqui para o segundo bloco e agora nós vamos falar um pouco mais do Vaguinho mesmo, do Wagner. Como é que foi aí? Nasceu no Santo Amaro? Foi a dona Ana Parteira? Como é que foi a tua chegada ao mundo? Dona Ana Parteira, hein? Foi isso mesmo, Henrique. A gente... Acertei? Nascido aqui no Guarujá. E é maravilhoso, né, Henrique? A gente ter brotado dessa terra. Por isso que a gente, que nem eu sempre falo, né? A gente cuidar da nossa terra, a gente ter esse pertencimento de cuidar da nossa cidade, da nossa terra. E eu sou nascido aqui, Henrique, sempre morador aqui de Vicente de Carvalho, aqui, precisamente aqui do bairro Paicará, aqui, nascido, criado e sou morador. Tem muita gente que fala assim: Vaguinho, você ganhou a eleição, você se mudou do Paicará? Não. Eu moro ali no mesmo lugar, na rua 1º de Junho, número 864. Olha só. Me falaram que você varre muito mal calçada, é verdade? Pô, Henrique... Você começa às 8 e fica até o meio-dia... Como que é? Ô, Henrique, dia de sábado... É que essa bola veio pingando, eu não podia perder. Ô, Henrique, é que no dia de sábado, eu tinha um comércio, né? A gente vendia banana ali, a gente vai chegar nesse ponto. E eu sempre gostei de começar a varrer a calçada. Vou lá no vizinho, varra a calçada do vizinho antes de passar os coletores. A gente sempre tá varrendo. E eu costumo fazer isso final de semana. Só que... final de semana, alguns finais de semana, a gente tenta varrer. Mas aí a gente vira um gabinete itinerante ali. Isso, começa às 7 horas. Mas esses dias... Aí vem outro. É o gabinete itinerante. Eu com a vassoura ali e capazinha. Esses dias eu falei pra minha esposa: Adriana, eu vou descer que eu vou dar uma varridinha lá fora. Quando os coletores passar, a gente já vai ter juntado o lixo ali da calçada. Comecei 7 horas, 7h15 da manhã. Quando deu 11 horas da manhã, não tinha nem começado a varrer. Mas porque a gente estava atendendo ali a população que passa. Virou um gabinete. Isso, um gabinete itinerante ali. Mas é gratificante, né? As pessoas nos procurar e a gente sempre tem que estar aberto a ouvir as pessoas e atender, né? Procurar... Assim, é curioso, né? Porque o pessoal pensa, né, que ficou rico, vereador, mas você vai lá varrer a calçada ainda, né? Eu gosto costume, muito. Né? Eu tenho esse hobby de pegar minha vassourinha, minha pazinha e dar uma varrida ali, fazer essa zeladoria, né? Demora um pouquinho. A última vez demorou das 7h15, 11 horas da manhã, eu não tinha nem começado. Mas é assim mesmo, Henrique, é assim mesmo. Aí você já deu o endereço, né? Onde você mora. E como é que foi então? Aí você foi crescendo, criado na rua, como era costume na época, né? Sim. E aí foi estudar em que colégio? Eu sempre estudei ali tem o Colégio Cavariani e hoje que é o Colégio Idalino Pinês, mas no nosso tempo era o Colégio Paicará, é conhecido ainda como o Colégio Paicará ali em Vicente, próximo aqui da gente também, do Paicará aqui. Isto. Eu sempre estudei ali no Paicará também, uma infância
maravilhosa que até hoje eu lembro de alguns professores. Vou trazer aqui, ó. Vamos dar uns nomes aí. Inesquecível. Professor Aloísio, professor de inglês. Ele andava com uma reguinha e na hora da prova ele ficava com a régua. Só de olhar pra régua já dava medo. Que ele falava, se eu pegar colando, eu vou dar-lhe uma reguadinha, hein? Então eu tinha aquele temor. Eu olhava ele vindo com a régua e ele falava, será que ele viu alguma coisa? Mesmo eu não estando colando, hein? E eu já ficava meio temeroso. Professor Aloísio, professora de português, professora Hélida, a professora de história, Maria José. Tanto que esses dias ela foi lá no gabinete e tá a mesma pessoa. Eu olhei assim, eu falei, professora, só eu que fiquei velho? Eu era criança, eu tinha ali 10, 11, 12 anos e a senhora tá da mesma forma. E para mim foi muito gratificante encontrar a professora de história, Maria José. Uma que eu não esqueço, Henrique, não tem como. Esqueci o nome de alguns professores. A de matemática? Não, a de matemática. Sabe quem eu não esqueci? A merendeira. A dona Eugênia. Porque toda hora ela me vinha na fila, eu repetia. Aí ela falava assim, Vaguinho, você de novo? Aí eu falava, dona Eugênia, só mais um pratinho. No meu tempo, a gente passava ou com um pratinho ou com a caneca. E elas punham uma concha ou de achocolatado ou de uma sopa que tinha. Sim. O pratinho ainda era de plástico. Aqui era assim também? Sim, Henrique. Quando não, um copinho de achocolatado com uma bolacha daquelas de cristal, sabe? E era maravilhoso. A dona Eugênia, que morava próximo da gente ali na São Jorge. E você ia 2 vezes na fila, pelo menos? 2 vezes... Quando não ia a terceira, ou se deixasse eu ia até a quarta. E o sinal, Vaguinho? Era no sino ou era já na campainha, no pé? Não, era no tempo, já vinha, era no sino, no comecinho. Chegou a pegar o sino? Tá? Peguei o sino, e depois veio na campainha, né? Que a gente, quando escutava a campainha... Que era o sinal, né? E antes de entrar na sala de aula, cantava-se o hino nacional, que hoje também já, eu acho que deveria voltar. Se eu não me engano, acho que tem na Escola Cívico-Militar, né? Parece que sim. Sim, mas é uma coisa que antigamente tinha. Antes da gente entrar para a sala de aula, a gente formava a fila ali das classes e se cantava o hino nacional. Então era uma coisa também que ficou marcado na minha memória também. Era uma disciplina um pouco mais rígida, mas muito eficiente. E com resultados melhores do que hoje, né? Porque acabava deixando a criança bem centrada no que ela podia e no que ela não podia fazer, né? Então tinha um certo rigor, mas é um rigor que a vida até impõe depois na vida adulta, e a pessoa chega na vida adulta sem essa exigência, fica meio perdido também, né? E quando a gente já é catequizado desde criança, fica mais tranquilo, né? Sim. Mas... por enquanto estamos assim como estamos, e tentar voltar para o passado é bem difícil, porque existem muitas correntes que impedem que isso aconteça. Mas nós estamos aqui contando a nossa história, né? Contando como é que era, como é que você respeitava os seus professores. Imagino que chegar em casa com uma cartinha de advertência era terrível para nós, crianças. Eram os pais em casa e os professores. Dia de reunião, não me esqueço, que aí a reunião nós saíamos um pouco mais cedo. Aí eu morava próximo da escola, eu já ia para casa. Mas eu ficava olhando do portão, que eu falava, qual é a notícia que minha mãe estaria trazendo? Se era nota vermelha, se era de bagunça, se era de alguma coisa assim, que eu falava, meu Deus do céu, era uma surpresa, né? Era um Kinder Ovo. Mas eu tenho para mim, com aquela última informação do bloco anterior, da foto tua jogando bola, que devia existir ali um grupinho de moleque no teu colégio, que devia... A qualquer momento era momento para ou bater uma bola, um lelezinho no pátio, ou pular o muro para ir para o campinho mais próximo ali. Tinha isso? Tinha. Pode confessar, Vaguinho. Tinha. Eu mesmo... Abra o seu coração. Eu mesmo fiz muito isso. Bolava aula, né? Pular o muro, pô. Bolava aula, ou era no tempo de pipa, então... Meu Deus do céu, eu estudava à tarde, eu não podia ver a árvore balançando, que eu falava, meu Deus do céu. Aí ia pro recreio, aí quando ia ver, o muro era que era acessível pra gente pular, quando ia ver só ia na primeira parte
dar aula. Na segunda parte, chegava em casa, falava assim que o professor não veio, que só teve a segunda. Chegava todo suave. Aí chegava em casa, daqui a pouco pegava a lata de linha, pegava a pipa, ia pro campo, empinar a pipa. Bolei aula sim. Você fazia as tuas pipas? Comprava papel Fazia as aonde? Fazia as pipas. Olha, eu comprava muito aqui no Castilho. Castilho aqui na Tambaú. Bazar Castilho. E vinha Existe comprar ainda? seda. Tem o Castilho ali ainda. Ainda existe? Tem o Bazar Castilho aqui na Tambaú. E vinha comprar seda. Era 10 centavos, 5 centavos. Era E muito comprava ali as seda e colava. Muitas das vezes com arroz. Colava com arroz, a pipa colada com arroz. Farinha. Você também, Né? de antigamente, você sabe o que eu estou falando. Colava com arroz, aí passava o cerol, aí ia na geladeira de casa, tinha 3, 4 ovos. Muitas das vezes pegava. Quando minha mãe falava, tinha 4 ovos aqui, só tem um ovo, ou só tem 3 ovos agora, tinha 4, um sumia. Quando ia ver, eu ia passar cerol com a cola de ovo. Meu Deus do céu. E Henrique. aí, quando a pipa a gente laçava uma, aí saía correndo para ir, porque eu não sei se vocês faziam isso aqui. Você corria para recuperar a pipa do inimigo, né? Sim, Subia no telhado do vizinho, em árvore, puta, não, confusão. Outra lembrança que eu tenho de tempo de pipa é essa daí também, que a gente tem até hoje ali a Avenida Atlântica, que tem um canal da São Paulo Valão ali, e antigamente a gente empinava a pipa e o canal era tão acessível e tão limpinho que eu mergulhava dentro do canal, tomava banho. Né? No final da Silvio Fernando Lopes, aqui no final da Tambaú, ali no Paicará, tomava banho dentro do canal e ninguém ficava gripado, não tinha nada disso, Henrique. E Marezinhas chegou aí também? Marezinha também, quando não ia pra maré. Maré. Chegava em casa, a mãe sabia que ia pra maré, era surra. Mas quando ia ver, quando tinha um espaço, maré de novo. Chegava lá, às vezes se encontrava, né? Os amigos se encontravam na maré, né? Muito bom também, lembrança boa da maré também. Isso aí é da tua época mesmo, né? Hoje já não dá mais, né? No canal, impossível. Não, no canal é impossível. Hoje cresceu as comunidades ali beirando o canal ali da Avenida Atlântica ali, que como se encontra ali com a Avenida da Presidente Vargas ali do cemitério, e vai atravessando ali a comunidade do Duque de Caxias, o Velho do Caixão, e vai desaguar ali aqui no Caruara e aqui Não, é a Caraú, né? a Caraú, ela vai desaguar ali Tem a Caraú, tem o Pouca Saúde. Isso, e ela vai desaguar ali no mar, ali, né? Então, mas antes a gente tomava banho, era uma maravilha, era uma delícia. A gente quem souber, põe nos comentários aí. Entendeu? A gente mergulhava ali e a gente ia, era uma bênção, né? Gostoso demais, hein? E você tem essas lembranças, aí fala da tua molecada, quem que ainda te acompanha, quem que já ficou um saudoso amigo aí pelo caminho da vida, como é que é? Quem era a tua turma, a tua molecada? Esse tempo agora, Henrique, foi gratificante também eu trazer essa lembrança, porque a gente se reuniu, os amigos da antiga, que tem mais ou menos a nossa idade, assim, 50, 52, 53, a gente entrou em contato um com o outro, montamos um grupo e a gente se encontramos lá na casa do Xandão e fizemos um churrasco lá, tomamos um guaraná, bebemos uma água. Foi só risada, né? Foi cada um com uma história. O que a gente tá falando aqui hoje, a gente lembrando da nossa infância, jogava bolinha, empinava pipa, jogava peão. A gente tá peão. chamando isso aí de quinta série, reunião da quinta série. Poxa vida, Henrique, era mais ou menos nessa linha. Então a gente se reuniu e a gente se reunimos ali em 30 amigos galera dessa e foi maravilhoso, sabe? E a gente tá até articulando, se programando pra gente, agora no final do ano, a gente se encontrar de novo. Nossos amigos lá, o Pitoco, o Lia, o o Xandão, o Maurício, e dentre outros lá também, que a gente tem vivemos essa fase de infância aí, e foi uma infância maravilhosa. Turminha da bola, da bicicleta. Tudo, Henrique. Da pipa. É isso aí. E muito bom. Tá, vamos ver mais algumas fotos, Vaguinho, antes de nós irmos para o terceiro bloco. Jailson Leutz, aqui da Rádio Litoral Paulista. Tudo bem, Jailson? Boa noite, tudo bem. Não tinha te cumprimentado ainda, né? Vamos para o segundo lote de fotos. Seria o último lote já, né? Isso, eu acho que tem mais 2 fotos, se eu não me engano. Tem mais 2? Isso. Ai, que maravilha. Vamos lá. Deixa eu jogar na tela aqui.
Tá na tela. Ai, ai. Mensagem. Botão. Essa foto é eu na igreja. Correio de voz. Na igreja e a gente... É que nem eu falo, né, Henrique? Minha vida foi uma vida, eu contando aqui, a gente mencionou, né? 38 anos com a minha esposa. Fomos morar juntos com 16 anos. Então foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Não, a gente teve... Que igreja que é, Wagner? Eu sou da Igreja de Cristo, aqui do Parque Estuário, aqui na Almirante Barroso, número 87, bem próximo aqui. E a gente... a partir do momento que minha esposa ela ia para a igreja, mas muitas das vezes ela ia para a igreja e eu não acompanhava, né? Certo. Mas ela persistindo ali em oração, graças a Deus a gente começou a caminhar junto, aceitou Jesus e minha vida era uma sem Jesus e outra com Jesus. Isso. Com Jesus a gente, graças a Deus, a gente encontrou a paz. Não que a gente viva aquela vida, olha, não tem problema, não, temos problema. Mas com Jesus no barco, as coisas avançam, as coisas andam. Totalmente e é o que diferente. tem nos sustentado. É a nossa fé, a nossa esperança, sabe? E com Deus as coisas têm acontecido maravilhosamente. Se hoje a gente estamos vivendo, se a gente estamos de pé, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. E a gente sempre menciona... Lá na Câmara mesmo, a gente sempre menciona Deus acima de tudo, porque se não fosse Deus, eu tenho certeza que a gente já teríamos ficado pelo meio do caminho. Então, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Que eu falei, minha vida era uma sem Deus e outra com Deus. Então, hoje eu glorifico a Deus e passo isso para alguns amigos que a gente encontra passando por dificuldade. E vai dando a mão. Isso. E a gente vive essa vida de missionário, né? Passando aquilo que Deus fez na nossa vida e crendo que vai fazer na vida do próximo. E a gente tem que proclamar o que Deus tem feito e muito irá fazer. Entendeu? Isso aí. Temos mais alguma? Já passei, Henrique. Eram as três. Isso, já as finalizou? Três. Isso, um deles dele na igreja. Então agora nós vamos dar um breve intervalo comercial. Gente, prestem atenção nesses apoiadores. São pessoas que estão ajudando o museu já há um bom tempo. Algumas pessoas entraram nesse último programa. Mas a grande maioria já está com a gente há mais de ano, prestigiando o museu, prestigiando o Centro de Documentação e Memória da cidade, que nós vamos voltar a falar sobre isso agora no próximo bloco, com uma novidade aí que o Vaguinho nos trouxe. Então vocês vão ficar sabendo, mas prestem atenção nesse lote de apoiadores. Contando histórias. Com Henrique Dias. Voltando para o terceiro e último bloco, hoje aqui recebendo Vaguinho Fé em Deus, o nosso querido amigo Wagner dos Santos Venuto, que vai contar também logo de cara. Antes, eu vou só falar pela última vez, quem compartilhar o nosso programa estará participando para ganhar esses 2 livros pela Loteria Federal de amanhã, dia 6 de dezembro. Nós vamos ver todo mundo que compartilhou e vamos dar um número para essa pessoa concorrer. Tá? Vamos dividir as 100 dezenas da Loteria Federal pelo número de pessoas que vão participar. Vaguinho, então vamos fechar aqui esse terceiro bloco. E é uma curiosidade minha. Conta como é que surgiu esse apelido Vaguinho Fé em Deus? Vaguinho Fé em Deus, Henrique, população que está nos assistindo nesta noite. Henrique, trabalhei durante muito tempo na feira. E eu trabalhando ali na feira, ganhei uma barraca. E essa barraca eu levei para minha casa e eu trabalhava na feira. Quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias eu trabalhava e 3 dias eu ficava em casa. E quando eu ganhei essa barraca, eu montei na frente da minha casa esta barraquinha e comecei a vender banana. E alguns amigos que iam ali comprar banana, falavam, Vaguinho, pô, que barraquinha legal, mas tem que ter um nome. Tem que ter um nome de barraca, essa barraca. Aí eu falei assim, Barraca Fé em Deus. Foi na onde englobou. Aí muitos que iam ali já sabia que era Barraca Fé em Deus, começou a me chamar de Vaguinho Fé em Deus. Foi na onde nasceu este nome que a gente usa até hoje, que muitos me conhecem. Se tornou popular. Vaguinho Fé em Deus. Muitas das vezes a pessoa fala assim, Wagner dos Santos Venuto, não sabe, mas Vaguinho Fé em Deus veio através disso. Eu tenho muita gratidão, levei muito feijão com arroz, levei através da feira, onde trabalhei muito tempo. Tenho um carinho muito especial por todos os feirantes
que gera muitos empregos, sabe? É uma classe aí que tem acrescentado muito para nossa cidade e tem tradição na nossa cidade. Então, o Vaguinho Fé em Deus veio disso, da feira, olha, onde eu ganhei uma barraquinha. Eu jamais acertaria. Veio da feira? Eu achava que você tivesse esse apelido da igreja, vindo da igreja. E não, né? Da feira, né? Não, veio da feira, Henrique. Veio aí dessa barraquinha que eu montei na frente de casa. Aí, Barraca Fé em Deus, e conciliaram o Vaguinho Fé em Deus, e a gente, graças a Deus, temos até hoje esse Vaguinho Fé em Deus. Tá, Vaguinho, agora eu vou revelar aqui pro pessoal o porquê da tua vinda aqui. O Vaguinho, pessoal, ele é vereador já pelo seu segundo mandato. E eu fui várias vezes fazer uso da tribuna da Câmara, que todo munícipe tem o direito de fazê-lo, basta seguir o que prevê o regimento interno da Câmara Municipal de Guarujá. E nessas oportunidades acabei conhecendo pessoalmente o Vaguinho e outros vereadores, e houve sempre uma cordialidade muito grande do Vaguinho para comigo, porque eu sou deficiente visual, não enxergo nada. E ele vinha, me procurava, me cumprimentava e tal. E quando eu fui pedir dinheiro para a abertura do museu, o Vaguinho, juntamente com outros 4 vereadores, fizeram repasses através das emendas impositivas, isso no final de 2023. Aí nós tivemos condições de abrir o Museu da História do Guarujá, graças a esses 5 encaminhamentos das verbas impositivas. E em 2024... o Vaguinho também apresentou, para minha surpresa, porque ele não havia comunicado nada para mim, transformar o Centro de Documentação e Memória de Guarujá em uma entidade de utilidade pública. No primeiro ano não passou, porque o Vaguinho trabalhava como oposição ao executivo da época. Nesse ano já passou. Pela segunda vez ele apresentou. E o CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá, então hoje, desde abril de 2025, o projeto de lei assinado pelo prefeito Farid Madi, é uma entidade de utilidade pública, porque visa o resgate, a preservação e a exposição da história da memória do Guarujá. Então essa ligação do Vaguinho com a história, com o museu, foi uma opção dele. E hoje ele me procurou recentemente, falou, tem uma novidade aí para você e tal. Eu falei, então você também vai contar isso aí para o público que me acompanha, que sabe do meu trabalho, sabe da existência das nossas dificuldades financeiras, e a gente consegue, matando um leão por dia, deixando outro amarrado para matar amanhã, tocar toda essa questão da história, do resgate. Então vou passar a palavra para o Vaguinho agora, e ele vai revelar para vocês o último ato dele agora administrativo em 2020, um dos últimos, né? Sobre a questão da história da cidade do Guarujá, do nosso museu. Vaguinho, então agora eu passo a palavra para você. Faça uso dela e conta para o seu público, para o meu público do Contando História, e para o seu eleitorado também, essa decisão importantíssima que você teve em relação a gente. Henrique, foi que nem você mencionou, né, Henrique? Você matando um leão por dia, a gente sabe da excelência do seu trabalho, é plausível o trabalho, o serviço que você vem prestando para a nossa cidade, e eu simplesmente, como vereador eleito pelo povo, eu não poderia deixar de fora essa sua história, deixar da forma que estava acontecendo, porque você é uma referência, Henrique. Assim como eu, é que eu falo, sou seu fã, cara. Pela sua luta, pela sua vontade de mostrar esse trabalho maravilhoso que você vem apresentando nos seus programas, ali no CEDOM. Então eu sempre me disponibilizei, e quando eu tive esta oportunidade, eu não titubeei, não pensei 2 vezes. Eu falei, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que verdadeiramente fazer a minha parte, primeiramente como munícipe e como vereador também. Eu não poderia deixar de fora isto. Então, para mim, pode ter certeza que foi gratificante também quando eu apresentei o projeto ali na Câmara. Na primeira vez, infelizmente, não avançou, mas Deus sabe o tempo de tudo, e Deus preparou este mandato do prefeito, do nosso prefeito Farid Madi, ao qual eu tenho muita gratidão. Ninguém faz nada sozinho, não existe exército de um soldado só. A gente temos ali na Câmara 19 vereadores que votou favorável também ao projeto que eu apresentei ali, exato. E o prefeito Farid Madi sancionou, sabendo da importância do serviço prestado por você, um serviço de excelência, como eu já mencionei. E este ano aí, o
Ô Henrique, quando a gente se debruçou em cima das nossas emendas impositivas, eu falei assim, não. Peraí, eu mandei uma quantia para o Henrique e este ano eu tenho que mandar um pouco mais para ele desafogar um pouco mais, né? Matar um leão por dia, mas vamos amenizar esse leão, né? Então, Henrique, então, Henrique, esse ano eu, graças a Deus, porque é que nem eu falo, é dar para o povo que é do povo, é verdadeiramente chegar naquelas entidades que fazem as coisas acontecer. E para mim foi gratificante, mais uma vez, eu poder aportar o projeto do SEDOM com mais uma parte das nossas emendas. Esse ano, graças a Deus, eu mandei R$200 mil, Henrique, para você trabalhar, para você fazer esse serviço de excelência, que eu tenho certeza que não é só eu. Milhares de pessoas, sabe, gostam do seu serviço, querem que o seu serviço avance mais e mais e que no que depender do nosso gabinete, enquanto Deus assim permitir e o povo que está nos assistindo nos ceder, que a gente permaneça ali na Câmara Municipal do Guarujá, você pode ter certeza que o gabinete ali do Vaguinho Fé em Deus é o seu gabinete. Você pode ter certeza que você sempre vai ter o projeto SEDOM, você sempre vai ter este apoio das nossas emendas impositivas. Muito obrigado. E o que precisar do nosso gabinete, o gabinete é seu, Henrique. Porque eu vou, mais uma vez, sou teu fã, cara. Obrigado, sou teu fã. E pode ter certeza também, que você é uma referência. Não só para mim, mas para nós todos. Esse seu olhar em relação ao nosso trabalho, à história de Guarujá, merece da minha consideração também. Me torno um fã do seu trabalho, dada essa via de mão dupla que foi estabelecida nesses últimos 2, 3 anos, você ajudando, colocando o SEDOM como entidade pública, sem que eu tivesse pedido isso para você, só vendo o trabalho que nós tivemos, eu fico até emocionado. É muito gratificante para mim saber que o nosso trabalho realmente está chegando mais ao público. Hoje nós estamos com mais de 2 milhões de acessos entre Facebook e Instagram. As pessoas gostam de conhecer o trabalho que a gente faz em relação ao resgate da história, as fotografias antigas, as exposições, o museu que funcionou durante 1 ano. E com essa sua verba, eu garanto a você, Vaguinho, eu garanto aos seus eleitores e garanto aos munícipes que nós vamos ter museu para mais 1 ano garantido. A partir do momento que essas verbas sejam liberadas, nós vamos ter um museu, no mínimo, o dobro, com melhorias assim, que vão transformar o nosso acervo num acervo muito maior, num lugar mais acessível e mais adequado pelo muito que a história do Guarujá merece. Então, quero te agradecer de coração por ter feito esse comunicado aqui para o nosso público, para o seu público também, para os munícipes da cidade do Guarujá. E eu já falei demais, senão eu vou ficar mais emocionado aqui. Quando você me deu a notícia no seu gabinete, você viu a minha expressão lá de alegria, e eu falei, tirei um peso das minhas costas, porque não é fácil. Todos os dias, se vocês olharem nossas postagens, eu estou pedindo ajuda para as pessoas. Vou continuar pedindo, viu? Porque nós temos maquetes para fazer, nós temos que comprar fotografias, fazer exposições, levar isso para as escolas, mostrar para as crianças, fazer o encaminhamento de uma coleção de livros como esse. É um livro de 80 páginas, tem toda a história do Guarujá aqui, nos últimos 8 mil anos. Tem 500 anos de história e mais 7.500 anos de pré-história. Esse exemplar, Vaguinho, é seu, é um presente meu para você. Obrigado, Henrique. Muito obrigado, querido. É um pouco do que eu posso fazer, sim. Muito obrigado, querido. Você vai adorar isso aqui. Isso aqui tem que chegar nas mãos das crianças das nossas escolas. Então eu vou fazer chegar esse exemplar para você agora. Faço a entrega. Meu muito obrigado. Eu vou depois fazer uma dedicatória para você, assim que nós terminarmos o programa. E é isso. E nós estamos fazendo isso, gente. Eu faço e depois eu peço. Eu não peço para fazer. E o Vaguinho está reconhecendo isso. De coração mesmo, eu estou te agradecendo. Conte sempre comigo também, porque você, esse exemplo que você me deu em relação ao querer bem a história do Guarujá, me tratar da forma como você tem me tratado nesses últimos anos, sem me pedir nada em troca, né? Isso é bom que se diga. Não houve nenhum pedido, nenhuma concessão feita por mim em relação a isso. Então, meu muito obrigado, gente.
Eu vou encerrar o programa da minha parte, mas agora eu vou deixar para o Vaguinho, que é um excelente orador. Vocês sabem, quem já viu a sessão da Câmara aí, já viu um pouquinho do que ele ameaçou fazer aqui. Então eu me encerro. Eu vou encerrar a minha participação. Agradeço a todos vocês que estiveram comigo em 2025 no Contando Histórias. Esse é o nosso último programa dessa temporada. Então fiquem todos com Deus. Tenham excelentes festas de final de ano. Um Feliz Natal para aquelas pessoas que estão com Cristo, que sabem da história de Cristo, a importância de Cristo na nossa vida, e que tenham um próximo 2026, todo mundo, tá bom? Vaguinho, agora é você, fique à vontade, o microfone é seu, a câmera é sua, e é isso. Henrique, muito obrigado. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade cedida por você aqui, agradecer a você, a todos que estão nos assistindo, que Deus venha derramar bênçãos sem medidas na vida de todos vocês. Henrique, mais uma vez eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão, e mais uma vez eu quero colocar aqui, durante esses anos que a gente estiver ali, que a população entender que a gente merece estar ali, que a gente sempre vai estar trabalhando pela nossa cidade, que a cidade venha gerar qualidade de vida para todos. Então é isso que eu quero deixar para você, a palavra de gratidão. E vocês que estão nos assistindo nesta noite de hoje, eu quero deixar aqui o meu Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus venha derramar bênçãos sem medidas na vida de vocês. Quero já mandar um beijo, um abraço para toda a minha família, para todos lá do gabinete. Como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Não existe exército de um soldado só. Então, pessoal, Feliz Natal, um próspero ano novo. Que Deus venha abençoar, venha derramar bênçãos sem medidas na vida de vocês. Mas como eu sempre digo, a ordem é para marchar e nem um passo daremos atrás. Porque estamos em uma grande obra e não podemos parar. Deus abençoe a todos, um forte abraço do amigo vereador Vaguinho Fé em Deus. Fiquem todos com Deus. Valeu. Obrigado, gente. Contando Histórias. Com Henrique Dias.